Muito bom dia a todos que comparecem à nossa Comissão de Esportes e Lazer da Assembleia Legislativa, a comissão que dá o start, o pontapé inicial para a sessão itinerante da Assembleia Legislativa aqui na cidade de Joinville, na região norte do estado. Peço perdão pelo atraso, devido o deputado Fabiano da Luz ainda não ter chego, mas agora ele já está aqui, então já podemos começar a comissão. Mas agradecendo a cada um de vocês de uma maneira muito simpática, todos aqui sendo bem recebidos na cidade de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, um polo de desenvolvimento econômico e social do nosso estado, e é uma cidade que está de braços abertos para sempre recebê-los. Ter o parlamento aqui catarinense é uma honra, os 40 parlamentares estarem aqui hoje recebendo esses pleitos de toda a população da região norte do estado, para todos nós, principalmente quem aqui nasceu, quem aqui mora, quem aqui vive, é muito gratificante. Quero cumprimentar os senhores deputados, deputado Mário Mota, vice-presidente da comissão, deputado Camilo Martins, deputado Carlos Humberto, deputado Fabiano da Luz, deputado Márcio Machado, de Gravata Nova, hoje, né, Márcio? Deputado Napoleão Bernardes, substituindo nesse momento o deputado Pepe Colasso, e que daqui a pouco também temos um requerimento, né, deputado Napoleão. Para não atrasarmos a comissão, vamos diretamente aqui, colocando em discussão a ata da 5ª reunião ordinária, que foi anteriormente enviada para todos os senhores deputados. Em discussão, não havendo em votação, a ata está aprovada. Diretamente para a ordem do dia, discussão e votação de parecer, com a palavra o deputado Camilo Martins para relatar suas matérias. Obrigado, deputado Fernando. Um bom dia a todos. Quero te cumprimentar, nosso presidente da Comissão de Esportes, os demais deputados amigos que se fazem presente nessa manhã aqui nas sessões itinerantes aqui na cidade de Joinville, a nossa Manchester catarinense. É um prazer estarmos aqui na maior cidade do estado de Santa Catarina. E eu tenho dois projetos hoje a relatar. Primeiro é o PL 118, de 2023, de autoria do deputado Fernando Crelli, que altera o anexo 1 da Lei 16.720 de 2015. Trata-se de um projeto que pretende denominar professora Eliana Aparecida Silva Foster, o ginásio esporte da Escola de Educação Básica Professora Zuma Beck, localizado na cidade de Santa Amaro da Imperatriz. Essa matéria foi lida na sessão plenária dia 9 de abril de 24 e na sequência caminhada à CCJ, onde foi aprovado por unanimidade, com emenda modificativa apresentada pela relatora à época, deputado Fabiano da Luz, apenas para adequar a redação. Por fim, aportou nessa Comissão de Esporte e Lazer, o qual fui designado relator para análise de interesse público da medida almejada na forma regimentalmente estabelecida. Este é o relatório. Passa ao voto. De acordo com os dispostos no artigo 144, inciso 3º e 209, inciso 3º do Regimento Interno deste Poder, compete à Comissão de Esporte e Lazer analisar a proposição sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou de áreas de atividade aludidos no artigo 91A da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, entendo que o projeto em lei referência, quando denomina professora Helena Aparecida Silva Foster, o ginásio de esporte da Escola de Educação Básica, professora Zuma Beck, localizada em Santo Amaro da Imperatriz, presta uma justa homenagem a uma cidadã que tanto contribuiu para a comunidade local, reforçando a importância da memória histórica e o reconhecimento de figuras relevantes para a sociedade. A homenagem à senhora Eliane Aparecida da Silva Foster é de interesse público, pois fortalece os laços comunitários e valoriza o legado de uma pessoa que dedicou sua vida como educadora e também como cidadã que lutava pela comunidade de Santo Amaro da Imperatriz, se destacando a coordenação dos movimentos de moradores dos bairros de Pagará e Calemba, com o intuito de solucionar problemas de travessia na BR-282, os quais causavam diversas cidades na região. Ante o exposto, no âmbito desse órgão, por considerar presente a medida de interesse da coletividade, voto pela aprovação do projeto de lei 118 de 2024, com emenda modificativa aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o meu parecer, relatório e voto do presidente. Em discussão, não havendo em votação o parecer, ok, o parecer está aprovado. Outro projeto que eu tenho pautado na manhã de hoje é o PL 435 de 2023, de autoria do deputado Pedrão Silvestre, que pretende declarar de utilidade pública estadual a Associação Surf Tainhal, da Farol de Santa Marta, com sede no município de Laguna. A matéria foi lida na sessão plenária 14 de novembro de 2023 e na sequência encaminhada à CCJ, onde foi aprovada por unanimidade. Por fim, aportou nessa Comissão de Esporte e Lazer, o qual foi designado relator para análise do interesse público da medida almejada. Este é o relatório. Passa ao voto.
De acordo com o regimento deste poder, compete a essa comissão analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos aspectos temáticos e áreas de atividade aludidas nos termos do artigo 91A da mesma norma regimental. Nesse sentido, verifica os elementos documentais constantes nos autos. A Associação de Surf Itainhal do Farol de Santa Marta, de caráter social, ambiental e esportivo, tem se empenhado ativamente no cumprimento de suas finalidades. Assim, entendo que o título de utilidade pública estadual ser concedido à referida entidade é convergente com o interesse público, considerando que a atividade desenvolvida se coaduna com os pressupostos examinados por esse colegiado, especialmente o fomento das práticas esportivas. Ante o exposto, no nome deste órgão fracionado, por considerar a medida de interesse da coletividade, voto pela aprovação do projeto de lei 435/2023. Esse é o meu relatório e voto, presidente. Em discussão, relatório e voto. O relatório, não havendo em votação, o relatório está aprovado. Passo a palavra ao deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais colegas integrantes da Comissão de Esportes e Lazer da Assembleia Legislativa, eu passo ao relatório e voto ao projeto de lei 0450 de 2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva Sociocultural Navegantes, que ginga pela vida de navegantes, e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem títulos de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Se aprovado, esta entidade passa a constar desta relação de entidades reconhecidamente de utilidade pública. O projeto de autoria do deputado Marcos da Rosa pretende declarar de utilidade pública, como eu disse, a Associação Esportiva Sociocultural Navegantes, que ginga pela vida do município de Navegantes. A matéria foi lida na sessão plenária do dia 14 de novembro do ano passado, 2023, encaminhada em ato contínuo à primeira comissão da Casa, a Constituição e Justiça, onde foi distribuída ao deputado Sérgio Guimarães. Inicialmente, ele requereu diligência interna ao autor da matéria, visando instrução processual, por meio de anexação de um relatório de atividades, uma vez que a Lei 18.609, aliás, 691, também o exige. Retornando aos autos, imbuído do respectivo documento, o deputado Sérgio Guimarães, relator na Comissão de Constituição e Justiça, emitiu seu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual, aprovado por unanimidade ao colegiado. Adequado em termos jurídicos, essa é a função da Comissão de Constituição e Justiça, a proposta aportou à Comissão de Mérito, que é esta que ora se reúne, Comissão de Esportes e Lazer. Eu fui designado à relatoria nos termos regimentais e assim o fiz. Passo, portanto, a apresentar o meu voto. Considerando a análise da matéria sobre a ótica da presente Comissão de Esportes e Lazer, orientando-me pelos artigos 91A e 144, inciso 3º, do Regimento Interno desse poder para examiná-la à luz do interesse público, notadamente quanto aos campos temáticos e áreas de atividade que lhe competem. Nesse sentido, verificamos nos elementos documentais constantes nos autos que a Associação Esportiva Sociocultural Navegantes, que ginga pela vida de navegantes, uma entidade de caráter desportivo e beneficente, tem se empenhado ativamente no cumprimento de suas finalidades, por meio da promoção, organização de trabalhos filantrópicos, através, especialmente, do esporte capoeira, englobando atividades esportivas e educativas relacionadas ao esporte, como treinos seletivos para jogos escolares e apresentações culturais. Assim, entendo que o título de utilidade pública estadual a ser concedido a essa entidade postulante é convergente com o interesse público, considerando que a atividade desenvolvida se coaduna com os pressupostos examinados por este colegiado, quais sejam o fomento a práticas esportivas formais e não formais,
e o incentivo às competições esportivas estaduais, regionais e locais. Acrescento a lembrança de que esporte é educação. Diante do exposto, com fundamento nos artigos citados, eu voto, no âmbito desta Comissão de Esportes e Lazer, pela aprovação da continuidade da regimental tramitação deste projeto de lei 0450/2023, a deliberação do plenário desta Casa. Era isso, senhor presidente e demais colegas. Em discussão, não havendo em votação o relatório do deputado Mário Mota, ok, está aprovado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós colocaremos nesta pauta 2 requerimentos referente ao ocorrido na semana passada, que muitos dos senhores deputados ficaram sabendo, recebendo cobranças, marcações em redes sociais, sobre o Parajasc no estado de Santa Catarina. A gente faz de tudo para que não tenha mais confusão, mas às vezes a confusão aparece, né? Infelizmente. Onde praticamente mais de 700 atletas foram até a cidade de Blumenau para competir no Parajasc, e nós não estamos falando de atletas convencionais, que têm uma facilidade de locomoção. Nós estamos falando de paradesporto, deficientes intelectuais, deficientes visuais, deficientes auditivos e deficientes físicos. Muitos deles saindo de São Miguel do Oeste, Chapecó, extremo sul catarinense, onde se deslocaram até a cidade de Blumenau. Infelizmente, chegando lá, tiveram a triste notícia que não poderiam competir por falta de arbitragem, falta de organização e falta de planejamento. Com isso, gerou uma confusão muito grande no estado de Santa Catarina. Esses atletas tiveram que ir embora, as cidades fizeram investimentos, e quem é do esporte aqui sabe, Valdecir James, o quanto é difícil brigar e batalhar por recursos públicos para o esporte. Geralmente é o menor orçamento e é o primeiro a ser cortado. E quando a gente tem que bater na porta, tem que cobrar muito para conseguir alguma coisinha para o esporte. Todos esses prefeitos deslocaram suas delegações para a cidade de Blumenau, fizeram investimentos de transporte, de alimentação a esses atletas, com dificuldade de locomoção. Esses atletas chegaram lá e não puderam competir. Muitos desses atletas, tanto do atletismo quanto da bocha paralímpica, são atletas, alguns, poucos, são atletas que disputam competições em nível nacional e internacional, inclusive em Jogos Paralímpicos. Santa Catarina é a maior referência nacional do esporte, do paradesporto, a maior referência. O Parajasc de Santa Catarina serviu de exemplo de referência para todo o Brasil. Inclusive o Paraná agora tem uma competição paradesportiva baseada em cima do Parajasc de Santa Catarina. Então nós somos a grande referência. Depois de 4 anos, 2 anos, devido à pandemia, nós não tivemos o Parajasc. 2022, nós não tivemos o Parajasc por causa dos fenômenos climáticos, enchentes no estado. E no ano passado, por uma falta de planejamento, infelizmente também não teve Parajasc. A expectativa para Blumenau foi a maior expectativa possível de ser a maior competição da história de Santa Catarina. Infelizmente, ela foi manchada por um erro de organização e de planejamento. Com isso, nós colocamos aqui 2 requerimentos, um requerimento de minha autoria e outro requerimento do deputado Napoleão Bernardes, o qual farei de maneira breve aqui a leitura. O primeiro requerimento, eu vou simplificar aqui para vocês, é um requerimento solicitando, convidando e pedindo uma audiência pública com os atores principais do esporte catarinense: Tribunal de Justiça Desportiva, Conselho Estadual de Esportes, federações, FESPORT e a Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa, para que a gente possa debater. A ideia não é achar culpados, acho que todo mundo faz uma análise. Eu fiz questão de ir a Blumenau na sexta-feira, fazer uma avaliação, conversar com dirigentes, técnicos e atletas. Realmente o clima era muito ruim. Pela primeira vez na história, o Parajasc não terminou. Para vocês terem uma ideia, acabou o evento, mas não tem um campeão geral, porque a competição não terminou. E, infelizmente, conversando com várias pessoas, a FESPORT tinha sido avisada desde fevereiro que os árbitros da bocha paralímpica iriam para uma competição internacional e não estariam, mesmo assim tocaram. E também já tinha sido avisado, alertado pela Federação Catarinense de Atletismo, que os árbitros do atletismo, devido ao corte, à mudança na resolução feita em fevereiro, não estariam trabalhando no Parajasc. Mesmo assim, a FESPORT enfrentou, tentou buscar árbitros de outros estados, não conseguiu, não cancelou e deixou os atletas irem até Blumenau. É muito triste isso,
mas a ideia não é achar culpados, é achar soluções. Então eu faço um requerimento aqui, para que a gente possa fazer uma audiência pública, e o quanto antes, se possível, essa audiência pública, até se a assessoria, na próxima quarta-feira, dia 12 de junho, na Assembleia Legislativa, a gente possa colocar todos os atores do esporte, o ecossistema esportivo catarinense na mesma mesa, para que a gente possa dialogar os problemas do Parajás, mas principalmente a resolução daqui por diante. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo em votação, o requerimento está aprovado, requerimento de minha autoria. Agora temos o requerimento do deputado Napoleão Bernardes, que eu faço questão ao deputado Napoleão de fazer a leitura desse requerimento, porque tem alguns pleitos, uns questionamentos importantes aqui. O requerimento do deputado Napoleão Bernardes faz alguns questionamentos para a FESPORT. Quantos paratletas foram prejudicados com o adiamento das provas de bocha e atletismo? Em qual horário e data a FESPORT tomou conhecimento ou foi comunicada sobre a ausência de árbitros para a realização das provas? Em qual horário a FESPORT notificou os atletas prejudicados que não seriam realizadas as provas? Quais os procedimentos e ações a FESPORT vem tomando para auxiliar os paratletas a realizar as provas desde o cancelamento, inserir os processos SGPS? Qual será o custo para a realização das novas provas, em função do cancelamento, detalhamento individual, o custo por atleta e demais membros das equipes técnicas e organização, considerando hospedagem, logística e demais gastos? Qual a despesa total realizada em cada uma das edições do Parajasc realizadas até aqui? Qual o orçamento previsto para a realização do Parajasc 2024? E qual foi a execução financeira realizada? Atualmente, qual a estrutura que a FESPORT tem administrativamente, que é responsável pelas políticas públicas relacionadas ao paradesporto, instituídas nos termos do artigo 69 da Lei Complementar 0741 de 2019. Quais evidências foram consideradas e podem ser apresentadas pelo presidente da FESPORT na sua denúncia, na sua grave denúncia, que existia um boicote ao Parajasc por deputados? Quais providências legais o presidente da FESPORT adotou após identificar o boicote ao Parajasc por deputados do município de Joinville, sendo que foi citado também o deputado Napoleão Bernardes, né? Que também, já tem muito deputado aqui de Joinville, deputado Napoleão, está vindo para cá. O deputado Napoleão Bernardes também foi citado, e a denúncia de boicote do Parajasc por deputados do município de Joinville. Quais evidências foram consideradas e podem ser apresentadas pelo senhor presidente da FESPORT na sua manifestação sobre a motivação dos membros da Federação Catarinense de Atletismo e outros indivíduos para prejudicar o Parajasc 2024, providências necessárias sob hipótese de incorrer criminalmente aos termos do artigo 310. Quais os processos SGPS instruíram a contratação e o transporte dos demais árbitros de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que não eram árbitros da Federação Catarinense de Atletismo? Quais evidências levaram o senhor presidente da FESPORT a entender que esses novos árbitros teriam sido persuadidos em não participar da competição? Então, em discussão, o requerimento do deputado Napoleão Bernardes, com a palavra o autor. Bom dia, senhor presidente, deputado Fernando, caros membros da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa, a todos aqueles que aqui nos acompanham. É um privilégio iniciar a sessão descentralizada da Assembleia Legislativa, justamente aqui em Joinville, pela Comissão de Esportes. E se lamenta que se inicie a pauta justamente por um tema tão triste e tão dramático como foi esse. Eu venho de Blumenau. Blumenau é um dos berços e tem uma tradição muito importante em termos de respeito aos paratletas, aos atletas com deficiência, e aquilo que viria a ser um sonho, que é a realização do Parajasc em Blumenau, acabou se tornando um pesadelo para toda uma gama de atletas, para os seus familiares, porque, como bem disse e explicitou aqui o nosso presidente, o deputado Fernando Krelin, nós tivemos mais de 700 paratletas das mais diversas deficiências que saíram das suas casas, percorreram centenas e alguns percorreram milhares de quilômetros com o sonho da realização da sua prova, e ao chegarem em Blumenau para a realização da sua prova, já chegando ao destino, lá na cidade de Blumenau, foram informados que simplesmente as provas não aconteceriam por falta de árbitro. E aí, depois de percorrerem centenas, milhares de quilômetros, crianças, adolescentes deficientes tiveram que voltar para suas casas. Eu sou de Blumenau, percorri o Parajasc,
no meu período de prefeito, nós tivemos um investimento importante e consolidamos o paradesporto como uma política pública fundamental, e isso acontecer em Blumenau foi de todo lamentável. Uma competição do patamar do Parajasc, que há 2 anos não se realizava, era para ser a celebração do paradesporto, o coroamento dessa política pública que é tão relevante. E por falta de árbitro, mais de 700 crianças, jovens, deficientes, que saíram das suas casas, voltaram com toda uma frustração. Aqueles que ficaram participaram de uma competição também frustrados, porque viram a tristeza dos seus colegas. A solidariedade no esporte, a empatia no esporte é uma característica muito fundamental. E aquilo que era para ser um sonho, uma vibração, uma alegria, se transformou em frustração e em pesadelo. Tanto para aqueles que tiveram que voltar para suas casas sem terem participado das provas, como aqueles que ficaram lá, colegas. Porque naquelas delegações de muitas cidades catarinenses, foram os atletas do atletismo e da bótia. E foram os atletas de outras competições. E aí parte das delegações de cada município teve que voltar sem realizar a prova. Então isso é um desatino, é um absurdo, e esse nosso requerimento, que se soma aqui ao pedido de audiência pública, é justamente para cobrar da FESPORT informações. Tem algo que é intangível, imensurável, que é a dor, o drama, o sentimento dos atletas, da frustração de terem se preparado por toda uma vida, de saírem das suas casas, com aquela alegria contagiante própria do esporte. Como eu disse, são atletas deficientes, o esporte os tem permitido superar as suas limitações, e eles saíram de casa, então, para realizar, às vezes, o sonho de uma vida. Eles, os seus familiares, todo um treino, toda uma preparação, toda uma expectativa, e aí voltaram com o seu sonho frustrado, e como eu disse, o sonho virou um pesadelo em relação ao Parajasc na cidade de Blumenau. Então há danos que são imensuráveis, intangíveis e irreparáveis. Isso já aconteceu, isso fica perene e isso não tem como ser ressarcido. Agora, tem uma questão que surge uma interrogação. Se 700 paratletas chegaram a ir a Blumenau e voltaram, e essas provas voltarão a acontecer, do atletismo e da bótia, para esses mesmos 700 atletas, e o recurso da hospedagem que foi investida, será reinvestida? E qual a legalidade de reinvestir para algo que deveria ter acontecido e não aconteceu? E a alimentação? Porque certamente estava provisionada para aqueles 700 jovens. E o transporte? Que vai ser pago em duplicidade. Os recursos na gestão pública já são escassos. No campo do esporte, na gestão pública, ainda mais escassos. E aí vai ter um investimento em duplicidade por falta de árbitro. E como é que os atletas são comunicados disso no dia exato da realização das provas? Será que na véspera, no dia do embarque desses 700 paratletas, será que a FESPORT já não sabia que ia faltar árbitro? E aí a gente começa a pensar, imagina se eles chegam lá, então não tem hotel e não tem alimentação. Porque se faltou árbitro, né? Como é que no plano poderia ter faltado hotel, poderia ter faltado alimentação? Isso é um absurdo. Então, como eu disse, a gente tem danos aqui que são irreparáveis, são do campo do intangível e nunca mais vão ser reparados. Agora, essa questão financeira da reaplicação do recurso público, desse pagamento em duplicidade e a legalidade para fazer isso. E aí, quando a gente imaginava, já no pior cenário, que da FESPORT partiria por primeiro um pedido de desculpas, já na quinta-feira, o pedido de desculpas tímido chegou no domingo. Um pedido de desculpas tímido chegou no domingo. E na quinta-feira, o fatídico dia do anúncio do retorno, ao invés do pedido de desculpas, o que vem? Uma denúncia falaciosa, fantasiosa, desastrada, de uma teoria da conspiração absurda de que deputados de Joinville, dentre os quais eu, que sou de Blumenau, boicotariam ou teriam boicotado a vinda de árbitros. Então, na quinta-feira, ao invés de um pedido de desculpas, reconhecer, fazer um pedido público de desculpas, o que vem? Um ataque à Assembleia Legislativa, porque coloca em suspeição a todos. É uma coisa muito grave jogar ao léu uma informação tão fantasiosa, tão falaciosa,
uma resposta desastrada. E ao invés de se concentrar na reparação daqueles danos, e a dúvida que não quer calar, por que não avisaram esses paratletas antes do embarque? Que já seria uma coisa ruim, mas amenizaria um pouquinho o dano. Enfim, aqui é uma fala no sentido de justificar esse requerimento, mas até uma fala de desabafo para quem conviveu com esse tema, para quem estava em Blumenau naquele período e para quem sentiu a dor e o drama e a aflição daqueles milhares de envolvidos. Perfeito, deputado Napoleão. Ainda em discussão, deputado Mário Mota. Meus queridos colegas, eu tenho um envolvimento com os Jogos Abertos de Santa Catarina desde a sua 16ª edição, em 1975, na cidade de Chapecó. E, a partir dele, eu convivi muito com toda a organização, que se modificou a partir do DED na Secretaria da Educação para CODE, Coordenadoria de Operações de Desporto, do Felipe Abrão Neto, até a instituição da FESPORT com Adelir Borsato Pecos, onde trabalhei, inclusive, por algum tempo, logo no início da FESPORT. Eu não vim, nesse momento, defender a FESPORT ou acusar a FESPORT, até porque não teria razão de existir uma audiência pública na sequência para que pudéssemos ouvir todos os lados. É evidente que a parte emocional, especialmente vinculada aos 700 paratletas, que sofreram, talvez, a grande decepção de suas vidas, e eu espero que eles se recuperem, é evidente que essa é visível. E, por empatia, deputado Napoleão, deputado Fernando, e todos que aqui se encontram, nós sentimos profundamente tudo o que aconteceu. Mas eu queria lembrá-los o seguinte: a FESPORT não tem quadro de arbitragens, nunca teve. A FESPORT sempre contou com as federações na realização de suas competições. As federações são as responsáveis pelos campeonatos oficiais dentro do Estado. Campeonato de atletismo, masculino, feminino, mirim, adulto, é realizado pela Federação Catarinense de Atletismo, não pela FESPORT. As competições que a FESPORT realiza são as abertas, Jogos Abertos de Santa Catarina. Parajás, que poderia ser chamado de Abertos de Santa Catarina. E cabe à FESPORT o incremento, o estímulo da prática do esporte e a organização de políticas públicas que executem exatamente, que estimulem a realização das competições, a prática do esporte, inclusive apoiando as federações. Quando a FESPORT foi para o Morro do Geraldo, talvez na década de 80, se não me engano, o Kelvin talvez possa me ajudar, ela levou para um prédio lateral várias federações, buscando essa aproximação que é fundamental. Porque se as demais competições que aconteceram no Parajasc foram realizadas, foi graças a essa relação FESPORT, federação de cada uma das modalidades, basquete, vôlei e por aí afora. Então, se eu puder ponderar, e acho que talvez a minha condição de acompanhar durante todo esse tempo, e de perceber que, por pior que seja a ação deste ou daquele dirigente, a intenção básica, não acredito que seja um boicote, no caso citado, por parte dos deputados, que são apaixonados pelo esporte, que dirigiram o esporte em suas cidades, inclusive o ex-prefeito Napoleão Bernardes. Não posso crer nisso, lamento que isso tenha sido dito, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que precisamos sentar à mesa, talvez até antes de uma audiência pública, para a organização de futuras competições, para que não tenhamos mais o que aconteceu na cidade de Blumenau. E vou dizer aos senhores mais ou menos o seguinte: isso aconteceu este ano no Parajasc, mas poderia ter acontecido em anos anteriores, em jogos abertos, em joguinhos abertos e em outras competições que já aconteceram. A coisa só não aconteceu antes por milímetro, e não só na modalidade de atletismo. Então, talvez nós possamos tirar o que possa ser feito de melhor a partir de um lamentável ocorrido na cidade de Blumenau,
que é a organização efetiva. Eu não sei se através de um projeto de lei, de uma resolução, que dê à FESPORT condições efetivas de realizar as competições, de pagar pelo trabalho dos árbitros, coisa que até hoje sempre foi feita sem a segurança jurídica que se esperava, porque não há instrumentos para isso. Então, acredito e peço a ponderação de todos, antes de se acusar A ou B, não a direção da Federação Catarinense de Atletismo ou a própria direção da FESPORT, que nós possamos tirar o melhor proveito possível de um lamentável ocorrido, transformando esse limão numa bela limonada para bem do futuro do esporte em Santa Catarina. É basicamente o que eu gostaria de colocar, meus amigos. Eu agradeço a atenção de todos. Ainda em discussão, requerimento. Deputado Carlos Humberto. Presidente Fernando, nobres integrantes da Comissão do Esporte, eu acho importante essa questão da audiência pública, proposta pelo senhor e por nós aprovadas, pelos argumentos colocados aqui pelo deputado Mário Mota. O que aconteceu em Blumenau é lamentável. Infelizmente, as pessoas, às vezes, dão declarações que não deveriam ser dadas. Por muitas vezes, nós não temos noção da repercussão daquilo que a gente acaba falando no calor de uma emoção, no momento que a gente deveria respirar primeiro, pensar, para depois falar. E eu acho que não é por uma outra declaração mal dada de que a Assembleia Legislativa, através da Comissão dos Esportes, vai promover uma audiência pública. A audiência pública, ela virá para que a gente ache uma solução aos problemas aqui apontados pelo deputado Mário Mota. A FESPORT, que é cobrada, e com razão, certa razão, quanto da organização dos Jogos Abertos, Joguinhos, Parajasc, ela precisa ter, se for para ser cobrada, de maneira direta e única, os instrumentos necessários para que ela possa também, de maneira única e com mais poder de organização dos eventos. Todos nós sabemos de que a questão da arbitragem, a FESPORT não tem um braço forte, eles estão ligados às federações. E as reivindicações trazidas pelos árbitros, elas são justas. Nós temos que defender o direito de reivindicação, deputado Fabiano da Luz, de quem quer que seja. O direito à reivindicação, ele tem que ser garantido, e as pautas que são defendidas são pautas importantes, sem sombra de dúvidas. Se eles colocam as pautas na mesa, é porque elas são importantes. Agora, a maneira de consegui-las também tem que ser discutida. Porque o que aconteceu lá em Blumenau, também, apesar de todos os defeitos apontados pela FESPORT, que precisam ser corrigidos, e apesar das declarações mal dadas, essa questão da reivindicação e a maneira com que está sendo pressionado também prejudicou muita gente. Não é dessa maneira que se faz, não é assim que se faz, né? Não é prejudicando atletas, famílias, pessoas, que categorias conseguirão os seus pleitos suplantados de uma vez por todas. É com diálogo, é sentando em volta de uma mesa, e a Comissão dos Esportes, presidida pelo Fernando Crelli, deputado Fernando Crelli, e com os seus integrantes, está aqui à disposição para que a gente ache um denominador comum para que isso não volte a acontecer. Não é assim que se reivindica as coisas, como não é assim que se dá certas declarações. Tomara que essa audiência pública ela não sirva para tensionar ainda mais o ocorrido, sirva para distensionar,
para que os pleitos que possam legalmente ser atendidos, sejam atendidos, para aquilo que a legalidade não alcança, para que as pessoas entendam que aquilo que não é legal não possa ser feito. E pensando num distensionamento, em acalmar os ânimos, e para que no futuro isso não volte a acontecer, eu voto contra o requerimento do deputado Napoleão, porque eu entendo que esses questionamentos, eles vêm para ainda mais tensionar a coisa que precisa ser distensionada. Me solidarizo a ele e ao senhor pelas declarações, sem sombra de dúvida. Acho que a audiência pública ela tem condições de debate, de acalmar os ânimos, de as coisas, dos pingos serem colocados nos is, mas não acho que que essas perguntas e esse requerimento vá contribuir com isso, por isso voto contra. Obrigado. Ainda em discussão? Não havendo, só 2 minutinhos faria um posicionamento sobre... algumas pessoas devem estar questionando, mas efetivamente o que aconteceu, né? No mês de fevereiro desse ano, uma resolução foi cancelada pela FESPORT, onde árbitros que vinham de outras regiões, por exemplo, lá de Chapecó, vinha arbitrar em Blumenau, ele começava 8 da manhã de quinta-feira a trabalhar, ele vinha na quarta-feira à noite para poder trabalhar na quinta-feira. Teve uma resolução, por entendimento de ilegalidade, a FESPORT fez uma avaliação e entendeu que seria ilegal fazer o pagamento no dia anterior, acabou cancelando isso, lá no mês de fevereiro. Não teve nenhum movimento para tornar aquela ilegalidade legal e achar um caminho. Com isso, desde fevereiro, a Federação e a FESPORT vêm conversando e a Federação alertando que, nesse formato de corte de recursos para os árbitros não iriam trabalhar. Então, estavam cientes disso. Aí a FESPORT entendeu que, ok, nós então não vamos pegar a Federação Catarinense de Atletismo, vamos procurar árbitros em outros locais. Também não conseguiu e deu no que a gente está discutindo aqui de não ter árbitros para a competição. Realmente, isso, para consertar, dei um pedido de desculpas da FESPORT no domingo à noite, e ontem a FESPORT fez uma reunião e recebi a ligação do presidente Freiberg, o qual me dou muito bem, tenho um bom relacionamento com o presidente Freiberg. Ele me fez uma ligação dizendo que agora ele, em caráter emergencial, estava resolvido. Aí eu perguntei de que forma? Mantendo a resolução como era no passado. Daí eu, mas presidente, mas se o senhor constatou que tem uma ilegalidade, se o senhor manter uma resolução como era no passado, o senhor vai continuar fazendo ilegal. A gente tem que correr atrás da legalidade. O que eu sugeri? Que ele pudesse ir até o Tribunal de Contas, conversar com o Tribunal de Contas e verificar realmente o caminho legal para fazer o pagamento para esses árbitros. Então, não cancelando uma resolução. Na verdade, quem joga truco aqui sabe o que eu estou falando. Alguém trucou, a federação pediu 6 e depois não tinha mais carta na mesa, né? Foi o que aconteceu, vulgarmente falando, foi o que ocorreu nesse fato. Automaticamente, agora tem uma resolução feita ontem, mantendo o que era no passado. Então, em resumo, se nós tivéssemos pensado isso antes do Parajasc, mantivéssemos essa resolução, o Parajasc teria sido feito. Mas agora o caminho é a gente resolver esse problema, achar o caminho da legalidade através da audiência pública. Ainda em discussão, não havendo, em votação, o requerimento do deputado Napoleão está aprovado com voto contrário do deputado Carlos Humberto. Senhores e senhoras, agora nós temos um convidado aqui muito especial para fazer uma apresentação, o nosso querido presidente Valdecir Kortmann, do JEC Futsal. O JEC Futsal é uma referência de administração esportiva no Brasil. Fiz questão de fazer o convite para que o Valdecir estivesse aqui presente conosco. Valdecir, que é um dos sócios fundadores da Crona, Tubos e Conexões, pudesse fazer a apresentação desse case de sucesso. Através dele, através do Vitor, através do Juliano e do James, que aqui estão, tem sido referência para o Brasil e servido de exemplo para muitos clubes, não só do futsal, mas de diversas modalidades esportivas. Então, se nós tivéssemos esse modelo esportivo aplicado em diversas modalidades, o nosso país estaria muito melhor no quesito esporte. Então, com a palavra, o presidente Valdecir Kortmann. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos, senhores e senhoras presentes. Primeiro, parabenizar a LESC por esse projeto de tornar ela itinerante no estado de Santa Catarina. Acho que hoje Joinville é a cidade privilegiada a receber a LESC itinerante.
Cumprimentando o Fernando Kreg, cumprimento a todos os demais deputados, participantes da Comissão de Esporte e Lazer, uma área não só porque eu estou bastante inserido, mas aqui se falou de educação, e educação tem uma relação muito forte com o esporte, né? E assim nós também pensamos dentro daquilo que nós buscamos realizar com o JEC Corona Futsal em Joinville. Me acompanham aqui o Vitor, que é superintendente do futsal, o James, supervisor comercial e de marketing, e o Juliano, nosso assessor de imprensa. Tá? Muito obrigado, Fernando e demais, por essa oportunidade. Vou tentar ser breve, mas mostrar um pouco do trabalho que a gente realiza em prol do futsal, não só de Joinville, de Santa Catarina, Brasil, e inclusive como buscando sempre ser um exemplo mundial também de gestão do esporte. Inicialmente, tem um vídeo aí. Somos 3 cores. Milhares de corações. Somos preto, branco e vermelho. Somos Joinville, a maior do estado. Somos incomparáveis. Muitos desafios pela frente. E uma certeza: estamos mais fortes do que nunca. A nossa história com o futsal de Joinville, né? O Fernando já comentou aqui, eu sou um dos sócios fundadores da Corona e tive o privilégio de contar com o apoio dos meus sócios para que em 2005 a gente iniciasse esse processo de, através do esporte, dar maior visibilidade para a marca da empresa. E hoje é um case de sucesso. A Corona Tubos e Conexões, ela se tornou uma empresa realmente muito conhecida pelo investimento no esporte e tudo se iniciou pelo futsal. Em 2005, nós entramos apenas como patrocinadores, como investidores, a gestão era do poder público, e assim foi até o ano de 2008. Ao final de 2008, nós entendemos de que o melhor para o esporte de Joinville seria nós assumirmos a gestão, e aí sim fazer o inverso, fazer com que a prefeitura, né, o município, se tornasse parceiro do projeto e não mais gestor. E eu acredito que a sustentação que aconteceu para nós chegarmos em 20 anos foi exatamente essa ideia de trazer para a gestão privada. 2009 a 2015, então, nós ficamos com o nome Corona Futsal, e quando ao final de 2015 nós percebemos que foi um caminho, um ciclo importante, nós voltamos ao Joinville Esporte Clube em 2016, e aí sim como um departamento de futsal independente financeira e administrativamente. Tá? E é como funciona o futsal até hoje em Joinville. Como diz o próprio hino do Joinville Esporte Clube, nasceu campeão. As nossas principais conquistas nesses anos todos foram uma Liga Nacional de Futsal, 3 Taça Brasil de Clubes, fomos 8 vezes campeão catarinense de futsal, estamos retomando a hegemonia do futsal catarinense, 3 vezes a Recopa Santa Catarina, uma Superliga de Futsal e uma Supercopa do Brasil. Muita gente não dá valor, mas só quem sabe o mérito de estar numa Libertadores. Nós também fomos vice-campeão da Libertadores de Futsal por 2 anos também. Hoje nós temos o maior programa de sócios do futsal brasileiro. Nenhum clube de futsal do Brasil tem esse número de sócios, que hoje são 1.500 sócios torcedores, que levam o nosso programa de sócios, chama-se Sexto Jogador, e é um sucesso hoje. Na verdade, nós só não colocamos um número maior de sócios hoje, porque o Centro Eventos não contempla, ou seja, até para que a gente também tenha o público com condições de comprar ingressos e prestigiar os jogos, é que nós travamos os 1.500, senão com certeza nós teríamos mais. O que vale muito dentro de um projeto é fazer muito mais que o futsal. Então,
nós temos um trabalho muito bem feito de responsabilidade social. Em 2020, na pandemia, nós lançamos o projeto JEC Futsal Social. De lá para cá, nós já arrecadamos mais de 40 toneladas de alimentos que foram doados. Esse ano foi criado o projeto Gol Solidário, onde cada gol marcado pela equipe é igual a 3 cestas básicas, corresponde a 3 cestas básicas. E todo esse primeiro, desde que as competições iniciaram em abril, nós contabilizamos isso tudo até meados de maio, e todas essas cestas básicas foram doadas ao Rio Grande do Sul, aproveitando, né, esse momento tão doloroso que vem passando no nosso estado vizinho. Então foi prioridade nós enviarmos todas as cestas básicas para lá. E aí sim, também com material de higiene, limpeza, água, foi feita uma arrecadação bem completa. Visitas a escolas, hospitais e instituições sociais, faz parte do dia a dia do futsal, até para levar às crianças o que de futsal, quais as responsabilidades, né, hospitais, principalmente pessoas que necessitam tanto de um aconchego, necessitam de uma palavra boa, necessitam de alegria, também tem sido feito um trabalho muito grande. E principalmente o engajamento, né? Como eu acabei de falar, na própria questão do SOS Rio Grande do Sul, continuamos todos do clube engajados nas doações para o Estado. A sustentação do sucesso tem 4 pilares muito importantes. Primeiro, o entretenimento. Nós fomos a primeira equipe que se colocou a fazer com que o futsal fosse não só um jogo, não só uma partida, e sim que se tornasse um evento. Então, hoje, a cidade de Joinville, ela vive cada jogo, esperando, inclusive, cada partida, onde nós trabalhamos muito essa questão realmente de tornar o jogo um evento, né? E tem sido um evento importante, onde muitas famílias participam, muitas crianças. Então, isso tem sido um exemplo não só para o Brasil, nós somos pioneiros nisso, e tem sido um exemplo, inclusive, para o futsal mundial. Em termos de competitividade, né, a gente sempre comenta que uma equipe só é forte quando ela conquista títulos ou quando ela consegue estar praticamente em todas as finais que ela disputa. Então, a prioridade nossa, desde trazer os melhores integrantes de uma comissão técnica até atletas de alta performance e que são normalmente convocados, né, com muita frequência para a Seleção Brasileira de Futsal ou para seleções até estrangeiras, que alguns têm naturalidade diferente. Então, aí, por exemplo, podemos falar do nosso técnico, hoje o Cassiano Klein, que foi condecorado, né, o melhor técnico da Liga Futsal de 2022, na verdade, o melhor técnico do mundo em 2022, o único brasileiro que até então tinha recebido esse prêmio, o nosso amigo falecido Fernando Ferretti. Então, o Cassiano conseguiu essa conquista no ano 2022. Atletas como Éder Lima, que são convocados pela seleção russa, até porque tem a naturalidade, o Fernando Georgia, Xuxa, que tem uma história dentro do futsal, e tantos outros, como o próprio William, que passou por aqui, e hoje é uma figura que aparece em todas as convocações da seleção brasileira. Credibilidade. A credibilidade, eu acredito que está estampada na camisa, não só na camisa, mas hoje são mais de 40 empresas que investem no futsal de Joinville. Desde as empresas que são patrocinadoras, investidoras, como aquelas que participam num programa que nós criamos, que chama-se Amigos do JEC Futsal, onde nós temos permuta desde alimentação até materiais, então vai muito além. Então, eu acredito que quando a gente fala em 40 empresas que estão junto conosco, reflete muito da credibilidade, principalmente também na gestão, uma gestão de transparência, uma gestão como aquela que cada investidor que coloca o seu recurso sabe exatamente onde ele é aplicado, né? E geração de valor. Aí é uma responsabilidade muito grande que nós temos em gerar valor para essas empresas que estão inseridas dentro do futsal, gerando visibilidade de marca através da mídia, né? Nós vamos apresentar em seguida o que foi as nossas conquistas do ano passado em relação à mídia, dar um pouco mais essa ideia. E a formação pessoal e profissional, né? Já desde que nós começamos o projeto em 2005, as categorias de base são uma prioridade, né? Então, nós temos aí, agora, muito recente, a Copa Mundo Futsal Sub-21, né, cuja final nós fizemos com a equipe Torpedo Futsal da Rússia, que depois de 2 anos seguidos nós somos vice-campeão, perdendo para o Barcelona. Este ano nós vencemos a competição em Paranaguá, é uma competição muito disputada.
já tínhamos vencido ela a nível nacional, a Sub-21, temos 3 campeonatos catarinenses Sub-20, 3 catarinenses Sub-17, uma Taça Brasil de Clube Sub-17 e um catarinense Sub-15. Essa equipe, ela conta muito, com um apoio muito forte do governo do município de Joinville, as categorias de base, isso de longa data, né? E a gente tem um legado aqui, que o próprio Fernando nos deixou na Secretaria de Esporte, realmente de um apoio incondicional às categorias de base, que também representam a cidade de Joinville na OLESC, nos Joguinhos e nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Tá? Então, a categoria de base tem como processo principal você ter a consolidação de princípios e valores. Então, todas as crianças, desde 15 anos que estão, as nossas equipes não são de escolinha, são competitivas, então, na verdade, é um trabalho muito bem feito pelos professores, um projeto a longo prazo e sustentável, até porque as crianças, quando chegam com 15 anos e depois jovens com 20 anos, a maioria deles dá continuidade no processo de se tornar profissional. Hoje, o futsal já é profissional, né? Então não é mais um esporte amador, e a gente trata isso com muita seriedade. Cria formação, né, de cidadãos, e a competitividade e conquistas, que é o prêmio para os atletas que desde 15 anos estão inseridos junto conosco. Falar um pouco da Social Media Report, o que representa hoje o clube. São 144 mil seguidores no Instagram, 1.800.000 contas alcançadas, 37.400 impressões, 37.400.000 impressões. No Facebook são 25 mil seguidores, 3.500 inscritos no YouTube, 250 mil visualizações, e tempo total de exibição são 36 mil horas no YouTube do JEC Futsal. Retorno de visibilidade, aqui vou falar um pouco sobre o ano de 2023. O JEC Corona Futsal foi a equipe que teve o maior número de transmissões do ano de 2023. Foi uma transmissão na Globo Aberta, que foi a final da Liga Nacional de Futsal, 17 transmissões no canal Sport TV, 5 transmissões no canal ESPN, 3 transmissões na Band Esportes e 88 transmissões nos canais do YouTube que transmitiram os jogos. O retorno de mídia, 3 milhões em audiência individual, de pessoas que acompanharam os jogos do JEC Corona, 36 horas total dessas transmissões, 108 milhões quando o retorno de mídia calculado de forma global, e a mídia qualificada, que dá uma condição ainda mais real do que representa para cada uma marca que investiu, foram 26 milhões de retorno de mídia no ano de 2023, para todas as marcas que estiveram junto conosco. Assim, encerro e agradeço a atenção de todos. Só contemplar ainda de que nós fomos informados no ano passado, né, de uma demanda muito grande que Joinville tem, de uma nova arena de esportes por parte do município de Joinville, que está iniciando o projeto dela. Então, isso também vem de encontro àquilo que a gente hoje tem, principalmente de demanda de público para a nossa modalidade, para o futsal de Joinville, e a importância, né, do governo do estado. Nós já podemos contar com até emenda parlamentar do próprio deputado Fernando, né, nas categorias de base, para sempre dar um reforço ainda maior. E o nosso desejo realmente é muito grande, no sentido de buscarmos, aí sim, parceria com os órgãos públicos, com recurso público, para competições que eu acho que Joinville merece. De algum momento conseguir trazer uma Libertadores da América para Joinville, uma competição nesse nível. Nós já fizemos Taça Brasil aqui, fizemos de maneira muito organizada. Então, acho que aí é onde a gente pode contar com o poder público para fazer com que o futsal, não só de Joinville, apareça não só para Joinville, mas para o estado, para o Brasil, o futsal do JEC como representando Santa Catarina. Muito obrigado. Em nome da comissão, presidente Valdecir, quero fazer um agradecimento muito especial por você jogar a régua para cima, elevar a régua do esporte catarinense, principalmente em nível nacional e internacional. Dizer que muitos dos pleitos, tanto do JEC Corona Futsal quanto de todas as modalidades esportivas que disputam competições de Liga Nacional, é a Lei de Incentivo ao Esporte em Santa Catarina. Nós temos aí esse pleito, onde a lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa, o governo do estado está fazendo a regulamentação, e eu tenho certeza que a partir do momento que tivermos uma lei de incentivo ao esporte, nós conseguiremos auxiliar essas modalidades que representam o nosso estado mundo afora.
Aconteceu isso, né, deputado Napoleão, com o vôlei de Blumenau, grande dificuldade que o vôlei de Blumenau teve, o vôlei de Joinville teve, e com a lei de incentivo a gente conseguiria auxiliar cada vez mais. E também, pegando um gancho dessa sua fala, além do apoio do governo municipal, também, quem sabe, um apoio do governo estadual para que tenhamos em Joinville um ginásio de esportes do tamanho que a cidade merece, do tamanho que é o nosso JEC Crona Futsal, do tamanho que é as nossas modalidades esportivas da cidade. Então, tenho certeza que o município de Joinville tem se articulado para isso, mas com apoio e suporte do governo do Estado e de todos os parlamentares, a gente conseguirá ter êxito em um futuro breve, ter um ginásio de esportes do tamanho da nossa cidade. Quero cumprimentar também o Vladimir Coelho, representante do Conselho Regional de Educação Física, o CREF, e deixo a palavra aberta aos senhores deputados. Deputado Camilo Martins. Obrigado, presidente Fernando. Parabenizar o convite que o presidente Fernando fez ao senhor Valdeci Cortman, presidente da Crona Futsal. Acompanhei atentamente aqui, estava dizendo para o Fernando, eu sou lá da cidade de Palhoça, nós devemos estar inaugurando nos próximos 60 dias uma arena esportiva para 1.800 pessoas sentadas, com uma quadra de futebol oficial, futebol de salão, e estava dizendo para o Fernando, quero ter o prazer e a honra de deixar o convite aqui, depois nós entraremos em contato para que vocês possam lá fazer uma participação festiva nessa inauguração. Tive ontem com o governador Jorginho e ele já pediu toda a celeridade possível para inaugurar esse ginásio, e nós queremos aqui parabenizar o trabalho, mas também deixar esse convite para a gente ter esse privilégio de ver esse projeto de vocês lá na nossa cidade. Um bom jogo seria o JEC Crona Futsal contra os deputados, né? Daria um bom jogo. Deixando ainda a palavra em aberto, não havendo. Então, um agradecimento muito especial a toda a cidade de Joinville, que está recebendo todos os parlamentares muito bem, e parabenizar mais uma vez o JEC Crona Futsal por ser esse exemplo no esporte nacional. Grande abraço a todos, declaro encerrada a presente sessão.